Fala, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live hoje sobre terapia neural. Quem não sabe o que é terapia neural, eu fiz uma live sobre terapia neural há uns 3 anos atrás com a doutora Emiko, que eu trago hoje de novo aqui. Profissional para mim hoje. Foi minha professora, eu tenho formação em terapia neural com a doutora Emiko e eu trouxe ela porque eu não conheço no Brasil ninguém com mais autoridade para falar sobre o assunto do que ela. Não só autoridade, mas também experiência. Então, vamos chamar a Emiko. Emiko Shida. Vamos ver se ela já está aqui. Beleza? Vão entrando aí, vão chegando. Grande ferramenta, terapia neural, para poder promover a transformação de saúde que um organismo precisa durante esse processo. Toda pessoa que está doente, para poder se curar, ela tem que percorrer um caminho, e esse caminho envolve a soma de vários tratamentos naturais, né? A terapia neural se soma nesse caminho para poder promover a autorregulação do organismo e promover cada vez mais facilitando o corpo de se autorregular e se curar. Nós, profissionais, sabemos o caminho como fazer isso. Não é com a pílula, não é com injeção, não é com remédio, não é com a fórmula mágica, é a soma de vários fatores, sempre de forma natural, para poder conduzir esse organismo que está doente, seja com infertilidade, ou endometriose, uma fadiga crônica, uma memória ruim, uma depressão, umas dores no corpo, né? Seja qual for um câncer, seja qual for o problema, você precisa percorrer um caminho. Esse caminho não é da noite para o dia. Esse caminho não é com a pílula mágica que você vai tomar essa pílula e vai transformar a sua saúde com sua cura. Não é assim que funciona. Saia dessa visão. Não existe uma pílula que vai salvar você. Não existe. Não é porque eu não quero que exista, porque não exista mesmo. Se você acha que existe, continue achando, mas não existe. Tá? Vamos ver aqui, vamos entrando. Vamos ver aqui, Mico. Eu convidei ela, ela não aceitou. Vamos lá. Pronto, aceitei. Oi, Mico! Tudo bem? Tudo. Bem-vinda! Sua segunda live Prazer. comigo. Sim, é um E aí? prazer estar aqui de Ah, volta é um com você, prazer. falando daquilo que eu mais gosto de fazer na vida, terapia neural. É isso. É por isso que eu te chamei. Eu estava falando antes de você entrar que você foi minha professora. Eu aprendi o que eu sei de terapia neural com você. E a terapia neural transforma a vida dos meus pacientes. Hoje eu faço quando eu acho que o paciente precisa e testo, faço BIDORT, biorressonância, para ver até que se aquele paciente vai se beneficiar, porque às vezes a gente sabe que não é o momento da procaína, e isso faz parte da vida do ser humano, mas a terapia neural transforma a vida. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, vai explicar o que é terapia neural. Vamos falar de alguns casos que eu já vi, que também você já viu, centenas de milhares de casos, e trazer essa informação que pode mudar a vida das pessoas, né? Eu falei, Mico, o seguinte, eu estava explicando antes de você entrar aqui, as pessoas, para poder se curarem, né, de qualquer problema de saúde que elas tenham, a cura não está em uma fórmula mágica. E a terapia neural, a gente não está trazendo aqui ela como uma fórmula mágica, mas de fato, a terapia neural, quando bem feita por um profissional como você, por exemplo, que tem uma experiência tão grande, é uma coisa que a pessoa é uma antes da terapia neural e outra depois da terapia neural. Mas, de fato, você não vai conseguir curar um câncer com a terapia neural, você não vai conseguir curar uma depressão de anos, às vezes, com a terapia neural, você não vai conseguir curar uma doença autoimune. Mas, ali, no caminho de trazer aquele organismo de volta ao momento de saúde que ele perdeu em algum momento da vida, a terapia neural é uma ferramenta fantástica. A gente vai ensinar aqui, explicar às pessoas como que a terapia neural funciona. Sim, sim. Inclusive, você acabou de falar. Uma vez eu fui fazer um curso de biorressonância
E eu assustei com a quantidade de profissionais que não conseguiam mexer no aurímetro. Não conseguia, ele não obedecia. Por quê? Porque a pessoa tinha travas no corpo, tinha campos interferentes no corpo, e a maioria deles cicatrizes, de alguma maneira, alguma cicatriz. E depois que fazia a terapia neural naqueles pontos, de repente o aurímetro conseguia Olha ele aqui, olha ele aqui. obedecer. Não vivo Então, sem, não trabalho sem. Mas é então, o eu passei corpo. por isso, Emico. Eu passei por isso. Quando eu fiz meu curso de biorressonância, por uma cicatriz que eu tinha na mão, que é essa cicatriz aqui, pequenininha, né? Bobagem, coisa pequena, né? Isso aqui foi cortando uma melancia em casa há muitos anos, entrou uma faca na minha mão. Eu era estudante de medicina, e aí o que aconteceu? Eu não conseguia fazer terapia neural. Hã? Você tem um tem ali em cima. Eu não conseguia fazer terapia neural, eu não conseguia fazer biorressonância, porque o aurímetro ficava ali, ó. Não ia para lá nem para cá. E aí eu fui lá, enfim, né, fiz com... E nessa época eu nem conhecia terapia neural ainda. Eu fui conhecer a primeira vez nesse dia aí, que eu entendi que, né, que as cicatrizes são campos, podem ser campos interferentes, e isso perturba a parte elétrica do corpo, e com isso a pessoa não consegue, né, ter um corpo 100% em funcionamento, né? E Tá me ouvindo é bem? sim, eu estou escutando. Eu não sei se o público está escutando. Eu Você tenho... acabou de, você acabou de falar das cicatrizes, né? Então, não se preocupem, nem todas as cicatrizes são campos interferentes. Tem Exatamente. aquelas cicatrizes que falam. O que são as cicatrizes que falam? São aqueles que o ponto caiu, deu alguma. É, aconteceu alguma regressão depois, aquelas que coçaram durante muito tempo, aquele que deu algum problema depois, aquele que teve que regredir a cirurgia, teve que fazer porque deu problema. Então, essas são as cicatrizes, aquele que deu problema, alguma coisa aconteceu errado. Essas são as cicatrizes que falo. Então, a gente tem que fazer a aplicação da procaína naquela cicatriz. Às vezes, não precisa fazer terapia neural numa cicatriz inteira. Por exemplo, a abdoplastia, né? As pessoas que fizeram esterectomia, remoção de útero, as cicatrizes são muito grandes. Nem sempre você vai apalpando, apalpando. Aonde o paciente fala, ai, é ali que você vai fazer. Tá? A Então, palpação é importantíssima, né? A palpação. exatamente, a Do palpação. umbigo, Mas também pode então, né? usar. Do umbigo, então. Olha, hoje eu apliquei aqui no meu consultório uma cicatriz no umbigo. É incrível como vem, assim, cenas. Não foi o que aconteceu hoje, porque hoje o paciente teve uma catarse, ele começou a lembrar da avó que morreu e ele sofreu muito porque era muito chegado na avó. Então, a cicatriz do umbigo é a primeira cicatriz do ser humano. Olha a importância dele. E ele carrega memórias de toda a ancestralidade, tanto da mãe como do pai, porque é através do umbigo que aquele bebê recebeu toda a informação genética da mãe e do pai também, energeticamente. Então, o umbigo muitas vezes acessa memórias dos nossos ancestrais. Então, o paciente começa a relembrar de coisas. Então, Sim. a gente vê cenas assim muito bonitas no consultório quando o paciente começa a relatar coisas e às vezes o paciente relata o que ele sofreu durante o parto. Sim, claro, claro. Às vezes Claro. o paciente ele ficou a vida inteira se sentindo rejeitado. É aquele coitado, é aquele que sempre chora, é aquele que sempre fica reclamando da vida. Porque muitas vezes o bebê dentro da barriga da mãe, ele recebeu toda a emoção que a mãe estava sentindo durante a gravidez. E nós sabemos que tudo passa para o feto.
Então, aquela criança recebeu todo o sofrimento que a mãe estava sentindo durante a gravidez. E a criança nasce com aquilo. Então, ela tem que ter acesso a essas informações. Ela tem que passar por aquilo. Então, às vezes, a pessoa da fase adulta, ela sofre a vida inteira, né, sem saber o porquê. Faz um monte de terapia e não dá, né? Ela vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque não acessou a verdadeira dor. Ela nasceu com aquela dor, ela trouxe da mãe. Então, ela tem que ter consciência de onde veio aquela dor. Olha só, é muito bonito. Olha que interessante. E as pessoas sofrem, como você falou, a vida inteira. Ah, eu quero fazer terapia, eu vou fazer psicólogo, e gasta rios de dinheiro procurando a solução por um caminho, de fato, sem saber, né? Na tentativa de melhorar. E numa simples, uma, duas sessões de terapia neural, você resolve o problema da vida inteira da pessoa, que às vezes ela está ali a vida inteira sofrendo e tendo atitudes que ela não gostaria de ter. E o problema não está em psicólogo, não está em terapia cognitivo-comportamental, não está em desabafar, porque desabafa e logo enche de novo e não resolve, né? Tá. E também eu já vi muitos casos de pacientes que durante a sessão da terapia neural, ela fala assim, Emiko, eu nunca tive coragem de falar para nenhuma terapeuta minha aquilo que eu estou te falando agora. Então, a partir do momento que você pega naquele campo interferente e você acerta o ponto, o paciente tem uma liberação, ele tem vontade de falar, aquilo tudo que ele segurou a vida inteira, que ficou entalado no pescoço. Você sabe aquele choro Sim, que ela não chorou? Sabe sei. aquele grito que ela queria gritar? Ou aquelas palavras que ela queria falar e teve que engolir? Teve que, não conseguiu falar? Então, aquilo tudo, quando a pessoa recebe a terapia neural, tudo sai. Tudo sai. Então, a pessoa Eu começa já a falar, presenciei. ela Quando se eu, libera. quando eu comecei a fazer nos pacientes na época, eu presenciei umas duas coisas umas duas experiências assim que, como foi a primeira vez na época, foi muito impressionante assim, mas depois eu mais para frente eu conto o que aconteceu. Foi inclusive uma paciente que esteve aqui esses dias comigo. A filha dela está grávida e é uma experiência muito legal. Mas, Emiko, conta pra gente um resumo, assim, ó, da onde que veio a terapia neural, quem foi que inventou isso, qual é a fundamentação, no que se baseia a terapia neural, como que isso veio para o Brasil. Aborda um pouquinho, porque as pessoas às vezes não entendem o que é a terapia neural, como que funciona. Isso é uma coisa mística, é uma coisa biológica, é uma coisa bioquímica, é uma coisa fisiológica, física. O que que é isso? É elétrica também, que é um estímulo elétrico. É como se a gente, através da procaína, né, desse um estímulo elétrico em cima de uma região que está doente, que está inflamada. Aí é como se a célula acordasse e ela começa a reagir. E isso acontece muito nas cicatrizes, nos pontos de trauma, aonde a pessoa grava memórias de tristeza no corpo. Alguns é aqui, alguns é na barriga, alguns é no estômago, né? Cada um sente a emoção, a dor em alguma parte do corpo. Então, através da história de vida, é você fazer perguntas para o paciente, desde que ele nasceu até a queixa atual. Através da história de vida é que a gente vai descobrindo quais foram os golpes emocionais ou golpes físicos ou golpes odontológicos que o dentista provocou, sabe? Através da história de vida é que a gente vai montando o quebra-cabeça para saber aonde foi o primeiro golpe, aonde que foi a origem. Porque ao longo da vida é como se fosse um barril, né? Vai enchendo o barril. Um monte de golpe emocional, um monte de trauma, cicatrizes, é cirurgia. Isso tudo vai enchendo o barril. Aí, de repente, tem Transborda. um divórcio que a pessoa fica completamente transtornada, pronto, aí desaba e aparece uma doença logo depois. Ou, de repente, ele colocou um implante de metal no momento que não era para ter colocado o implante. Não é que eu sou contra, não, tá? Mas fez o implante na hora errada e aí pode ser o que extravasou aquele barril. E em seguida aparece uma doença.
Então, é isso que a gente faz durante a história de vida. E naquele ponto que a gente sabe que é o campo interferente, o que foi a origem, é que a gente faz a aplicação da procaína. O que é procaína a 0,7% ou a 0,5%? É um anestésico bem diluído, que não tem a função de anestesiar nada. Não, a intenção não é anestesiar, e sim desbloquear aquele ponto que estava com a energia estagnada, que não estava fluindo. É aquilo que estava impedindo que a pessoa tenha um fluxo de energia no corpo todo. E isso pode ser em qualquer parte do corpo. Pode ser da perna, na parte ginecológica, na barriga, na cabeça, na boca. E o mais curioso de tudo, 70 a 80% dos campos interferentes do corpo todo, pode ser emocional, pode ser física, 70 a 80% está na cavidade bucal. Então, olha só a importância do dentista. Então, o dentista tem que ter esse olhar de enxergar o indivíduo como um todo, porque na faculdade a gente aprendeu que só trata o dente aqui, que a boca não tem relação com o resto do corpo. É assim que a gente aprendeu na faculdade. Então, os dentistas não estão errados. É tudo falta de conhecimento, é falta de estudar, é falta de ler artigo científico. Por isso que, às vezes, o pessoal bate de frente com a gente. É tudo falta de conhecimento, porque tem muito artigo que explica isso. Muito. E onde é que surgiu isso? Surgiu na Europa, na Alemanha, com os irmãos Hunig, que eram dois irmãos médicos. Eles estavam tratando a irmã, que tinha uma enxaqueca, e descobriram que, através de uma endovenosa na veia, tirou as dores que ela tinha nas articulações. E aí foi difundindo na Europa. Inclusive, hoje, o mestrado que tem de terapia neural fica na Espanha, em Barcelona. E veio para o Brasil, eu acredito que uns 20 anos para cá. E começou em Figueira, no sul de Minas Gerais, na comunidade do Trigueirinho, que é um líder espiritual na época. Foi lá que tudo começou. E ano que vem, nós vamos comemorar 100 anos de terapia neural no mundo. E vai ser no Peru, num grande congresso internacional. Então, não é antiga, não é uma coisa nova. Aqui no Brasil, até que é 20 a 22 anos. Mas na Europa, há muito tempo atrás. 100 anos é muito tempo. Mas pensando de um ponto de vista, Emico, 100 anos não tem muito tempo de fato. É uma coisa relativamente nova, né? É uma coisa relativamente nova. Sim, sim, sim. Então, mas os estudos estão sendo feitos, tem artigos em todas as línguas, né? Então, nós estamos também. Então, eu dou curso também há muito tempo, e a gente trabalha tudo em cima de artigo científico, para não dizer que a terapia neural é um. Qual o termo que eles usam? Misticismo. Eu não trabalho com misticismo, você também não, que eu conheço você. A gente não existe misticismo no que a gente trabalha, né? Existe resultado. Existe resultado. Estudo, literatura, livros, anos de experiência, centenas de pacientes tratados, aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento, né? E resultado. E ainda falando das cicatrizes, tá? Na minha opinião, pelo que eu vejo, nenhum paciente deve aceitar fazer uma cirurgia, remoção de um órgão em qualquer parte do nosso corpo. Não é porque o médico mandou que a pessoa vai tirar o útero, que vai tirar o ovário. Não! Vamos tentar outras alternativas, né? Vamos fazer esse corpo acordar, vamos ativar o sistema nervoso,
vamos equilibrar o simpático e o parasimpático. Nervo vago. E nervo vago. O nervo vago vai desde a boca até o intestino, vai até o ânus. É o nervo mais longo do nosso corpo. Então, vamos atuar em cima do sistema nervoso para que essa pessoa escape de uma cirurgia. Tá? Eu tenho vários pacientes que foram indicados a cirurgia de alguma parte do corpo. Não faz cirurgia ainda. Primeiro, vamos tentar a terapia neural. Vamos tentar. E na maioria das vezes dá para escapar. Sim, sim. Com certeza. É uma coisa que, assim, simples, né? A ponto de vista de custo, mas de fato não é dar martelada, mas saber aonde dar a martelada que está o segredo, né? Exatamente. Aonde apertar o parafuso. Você tocou num assunto muito importante. Porque tem gente fazendo terapia neural, mas não está fazendo terapia neural. Por exemplo, a pessoa tem um problema na tireoide, ou tem um problema no ombro, dói aqui, ou dói o braço, e vai lá e aplica no ponto de dor. Não, isso não é terapia neural, porque aquilo lá é apenas um reflexo do que a pessoa está passando, é apenas um sintoma, não é a origem. Às vezes você vai piorar a dor daquele paciente, porque a região já está com dor, está inflamado, né? Está inchado, e vai lá e aplica a procaína lá, pode piorar tudo. Tá? Então, a gente sempre prefere atuar à distância. E como é que a gente faz para atuar à distância? Fazendo uma boa anamnese, história de vida, para descobrir aonde que foi o fator desencadeante lá atrás. Com certeza. Então, sentar e ouvir o paciente é uma coisa muito importante, né? E que a medicina atualmente perdeu isso aí. E é perguntar o seguinte: desde quando o seu caminho de adoecimento começou? O que é que te traz aqui? Desde quando que te traz aqui começou? E você tem pessoas que estão doentes, porque hoje eu atendi uma senhora, 82 anos, ficou sem dormir há 23 anos atrás, então, tudo tem um momento, né? De quando começou. E se o profissional não entender isso, ele não consegue arrumar uma solução. Ele vai, no máximo, esconder o sintoma, tentar esconder o sintoma, né? Mas não vai curar. E aí, falando um pouquinho, amigo, quando você fala em eletricidade, energia, tem algumas pessoas, não todas, mas algumas, que podem acabar confundindo energia de bem do mal com energia de milivolts, né? A gente está falando de milivolts. As nossas células produzem energia e tudo que produz energia tem uma voltagem. No caso do nosso corpo, uma célula saudável, ela trabalha em menos 50 milivolts. Isso. E por diversos fatores emocionais, ambientais, estilo de vida, má alimentação, poluição eletromagnética, focos de dente, né, campos interferentes, cicatrizes, você pode começar a prejudicar o funcionamento das suas células, levando a uma má produção de energia naquela célula, naquele órgão, daquela região, prejudicando a milivoltagem e você se tornando uma pessoa com sintomas de coração, de pulmão, de cérebro, de rim, de pele, de útero, de ovário. Então, a terapia neural busca reajustar, dar condições do corpo, às vezes, de com o estímulo de um pulso, permitir com que as células recuperem essa milivoltagem que pode estar perdida ou inerte ou perturbada, né? Sim, a procaína, ela tem uma voltagem de 290 milivolts. É bem alto. É bem alto. E quando você, no ponto onde é o campo interferente, você dá esse estímulo, faz a aplicação da procaína de 290 milivolts, é um super estímulo. Então, em um primeiro momento, vai hiperpolarizar, né? Vai dar um estímulo grande. E depois de um certo tempo, ela vai encontrar o ponto de equilíbrio. É esse ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar. Porque não é mais. Então, naquela célula que está doente, ou naquele órgão que está doente, a gente dá esse estímulo, tá? Mas, às vezes, uma só sessão não é o suficiente. Ela não vai conseguir manter aquele estado de repouso,
né? Ele pode ser que volte, não tem problema voltar. Você faz outra aplicação, né? Aí ele fica um tempo estável, mas depois pode regredir. Só que no começo a dor vai e volta, mas cada vez mais vai espaçando essa dor, cada vez mais vai diminuindo a intensidade daquele sintoma e da dor. Então, aquilo que você falou, né? É isso que é descarga elétrica que a gente dá através da procaína. É fazer equilibrar o sistema nervoso do nosso corpo. Sim, perfeitamente. E a gente está falando de energia do bem e do mal, a gente está falando de eletricidade, que o nosso corpo é um corpo elétrico. A gente só consegue pensar, movimentar, coração bater, rim funcionar. O nosso corpo só consegue fazer isso por eletricidade, porque existe condução de corrente elétrica através dos nervos e através das células. Sim. E lembrando que de cada dente que nós temos, tem o nervo. E o conjunto de todos esses nervos, dos dentes de cima, de baixo, é que forma o nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo tem origem aonde? Lá no sistema nervoso, no tronco encefálico. Então, e é através da hipófise, hipotálamo, que acontece o nosso eixo hormonal. É o eixo hipófise hipotálamo que vai conduzir e controlar a produção de hormônio do nosso corpo inteirinho. Então, o dente, sim, ele vai ter relação com todo o nosso corpo através do nervo trigêmeo. Que mágico. Eu falo, Emico, só para você entender, esse grupo aqui que a gente está conversando Sim. é um grupo de assinantes, né? Essa live ela vai ficar salva a partir de amanhã numa plataforma que a gente está, inclusive, lançando um aplicativo dessa plataforma. Essa live vai ser traduzida para 7 idiomas. Essa live tem possibilidade de pausar, adiantar. Então, isso que a gente está fazendo aqui é para um grupo de pessoas que já escutam o meu conteúdo, já estão aqui comigo algumas há 5, 6 anos, outras começaram agora, outras estão me conhecendo por agora. Mas eu falo muito aqui de dente. Eu falo muito de dente porque eu sei, na prática e no estudo, na teoria também, na prática, tratando minha mãe, que eu curei, e diversos centenas de pacientes que eu, graças a Deus, eu consigo trazer o resultado, mas focando muito em explicar ao paciente a importância que ele ter em tratar os dentes vai trazer de volta a saúde dele. Então, como você falou, as pessoas têm implantes, às vezes há 15, 20, 30 anos que estão com problema. A pessoa, às vezes, tem um canal que tem 15, 20 anos e está com problema. A pessoa, às vezes, tem um siso que não tirou, ou um siso que não nasceu, ou um siso que foi removido e que está com a cavitação naquela região. E como você foi muito feliz, eu já mostrei aqui para eles, cada dente da nossa boca tem um ramo do nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo ele vai se ligar ao sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central vai controlar do dedão do pé, a unha do dedo mindinho, ao útero, ovário, cérebro, rim, olho, coração, pulmão, fígado, vesícula. Então, eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas é o que eu vejo, no fundo é uma verdade. Uma pessoa pode fumar e beber 30 anos, para mim, ao que eu vi até hoje, não é igual a você ter um foco dentário com problema na boca, como um canal, por exemplo. Na minha experiência médica, uma pessoa ter um canal 30 anos na boca faz mais estrago na saúde de uma maneira geral do que uma pessoa fumar e beber 30 anos. Ah, por exemplo, eu vi minha mãe a vida inteira reclamar do meu avô que fumava. E minha mãe tinha 6 canais na boca. E ela não sabia, por falta de conhecimento, que os canais adoeceram muito mais do que o meu avô ter fumado 40, 60 anos igual ele fumou. Então, assim, não estou indicando ninguém fumar, mas se eu for, as pessoas acham tão prejudicial o cigarro, e ninguém está falando que não é, mas se eu fosse colocar no ranking, o ranking do que pode mais adoecer um organismo, eu te falaria que o dente está em primeiro lugar. Sim, concordo com você, porque quando os pacientes, né, que não têm esse conhecimento falar, mas como assim? Aí eu falo assim, quando a gente nasce, o bebê nasce com metal no corpo?
O bebê nasce com metal na boca? Não. Mas o dentista, ao longo desses 50 anos, inventou tanta coisa. É coroa com metal, é implante com metal, é pino de metal, é amálgama, restauração, tudo tem metal. E o nosso corpo não foi feito. Ele não é biologicamente compatível com as nossas células. Exato. Por isso que pessoas que têm muito metal na boca, dá choque, provoca uma corrente galvânica na boca. Tem gente que é tão sensível que sente choque até com garfo, porque é mais um metal na boca. Então dá um choque mesmo. Né? Então aí a gente vê o quanto que essa carga eletromagnética dos metais altera todo o nosso centro eletromagnético. E daí pode surgir várias doenças. E tem muito dentista também. Eu falo isso porque eu fiz isso, porque a minha formação inicial foi ortodontista. Eu sou ortodontista, então eu já extraí como protocolo os 4 sisos, terceiro molar, de todos os pacientes que terminavam de colocar aparelho. Olha só, isso é um verdadeiro assassinato. Mutilação. Isso é uma mutilação. Por quê? Porque o siso tem a sua importância. Desde os meridianos da acupuntura, ele faz parte do meridiano do coração e do intestino delgado. E, além disso, o siso está relacionado com a psique humana, que inclui ansiedade, depressão, síndrome do pânico, está tudo relacionado com o dente. Reserva energética. Exatamente. Olha a importância do siso. Então, não pode ficar tirando aleatoriamente só porque vai entortar o trabalho feito. E falar que o siso não faz falta na nossa boca. Falar que ele não participa da mastigação? Claro que participa. Mas não é que isso é um protocolo. Não. Às vezes, eu indico sim. Quando aquele siso é um campo interferente, mas não fazer protocolo de que quando extrai extrai tudo. Porque o trauma é tão grande que o paciente não vai querer voltar no seu consultório. Então, extrai tudo. Gente, não, isso não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. É uma odontologia atrasada, né? Tá atrasado isso aí. E eles acham que estão fazendo um excelente trabalho. Eles falam que o siso, não ter o siso é uma evolução. Eles falam que é uma evolução não ter o siso, né? Olha que loucura. Não ter o siso é um sinal de desnutrição e, em alguns casos, sinal de problemas até emocionais que essa criança, esse adulto acabou tendo, né? Pois é. E também, uma outra coisa também muito importante. Eu cuido muito aqui no consultório. Eu faço terapia neural na maioria das cicatrizes que foram extraídas do siso. Porque o siso inferior, geralmente, ele está atravessado, incluso, e na hora que vai fazer a remoção, a cirurgia, tem que tirar muita gengiva, muito osso, né? A destruição da região é muito grande, é tão grande que às vezes paralisa o nervo alveolar inferior, dá parestesia, muitas vezes ficou sem o paladar durante 6 meses, ficou com a parestesia durante quase 1 ano. Olha o trauma na região. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter muitos problemas de saúde a partir de uma extração traumática do siso. Então, através da terapia neural, é possível liberar tudo, é possível tirar aquele trauma, é possível você desprogramar tudo aquilo que o paciente passou, de raiva do dentista, do medo que ele passou, da dor, do ruim que ficou, ele ficou sem sentir o gosto da comida, ficou com a paralisia, todo adormecido de um lado. Olha o quanto emocional, quanto conflito que a pessoa acumulou naquela cicatriz. Então, tudo isso é possível desprogramar. De fato, uma pessoa que tirou os 4 sisos, é muito comum que ela nunca mais se sentiu a mesma de antes. Eu já ouvi isso muito. Doutor, depois que eu removi meus sisos, nunca mais eu fui a mesma pessoa.
Já ouvi isso no consultório centenas de vezes. E as pessoas, inclusive, eu já vi vários casos, até muito tristes, pessoas que desenvolveram depressão pós-siso, síndrome do pânico. E as Pressão pessoas, eu conheço alta, né? pressão Problema de alta. intervenção. Eu já vi gente, Mico, aí em São Paulo. Eu já contei esse caso aqui, mas vou resumir. A paciente com 14 anos tirou os sisos, desenvolveu uma depressão, comia para se sentir feliz, engordou mais de 40 quilos, fez bariátrica, a bariátrica desnutriu, não conseguiu engravidar, desenvolveu Hashimoto e virou uma bagaça. Por causa de um siso que ela tirou com 14 anos de idade, virou uma sequência. Ela dizia que tinha problema de mental, depressão, começou a comer, 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 engordou 40 quilos, fez bariátrica, emagreceu. Inclusive voltou até a engordar depois da bariátrica, super desnutrida, doente, com doença autoimune. Aí ela tirou as cavitações, ela falou, doutor, tudo que eu tinha nos dentes. Pois Tudo que eu sentia de tristeza, de uma nuvem negra na cabeça, era tudo dos problemas dos sisos, das cavitações que eu fiz por ter removido os sisos. tá. Tem muita gente que tem doenças, sintomas, dor, a partir de uma cavitação, de um nico, de uma lesão de um canal, de uma infecção que tem na boca, né? Então, eu, como uma terapeuta neural, na minha sessão que eu faço aqui, eu consigo neutralizar. Quando eu aplico naquele campo interferente, que pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei na boca, é possível que a dor que o paciente está sentindo no corpo cesse imediatamente. Mas não é porque a terapia neural tirou aquela infecção, aquele canal, aquele nico. Não! Eu consigo neutralizar por um tempo. Enquanto isso, o paciente tem que ir no dentista biológico e remover aquele campo interferente. Tá? Não é que ele vai tirar com a mão, não, tem que tirar. Perfeitamente. Tá? Então, às vezes, eu consigo neutralizar por uma semana, ou pode ser um mês, ou pode ser um ano. Tudo depende de como está o sistema imunológico daquele paciente, Tudo o depende estado do de saúde. estrago que ele já fez. Tudo depende do estrago que ele já fez, do ritmo de vida, se ele trabalha muito, se não trabalha tanto. Alimentação errada, o estresse, né? Falta de exercício físico, aquilo tudo que você já falou muito em todas as suas Excesso lives. de trabalho, falta de descanso, aí não segura nem 5 dias se for assim. Mas, nunca tinha ligado, ao que falaram aqui, ó, nunca tinha ligado o CIS à fadiga e apatia. É incrível, tá? Então, hoje eu sou a favor da prevenção, tá? Então, eu oriento muito os pais, porque é a mãe que tem que receber a informação para que quando o bebê nasça, já não faça as coisas erradas. Alimentação, quando que entra com um alimento mais durinho? Como é que faz para estimular a mastigação bilateral e não mastigar de um lado só a vida inteira? A maioria dos pacientes que eu tenho aqui nunca percebeu que ele mastigou a vida inteira de um lado só. E depois não sabe por que, que tem clique, estalo na articulação, por que, que dói daquele lado, por que, que ele tem o ombro assim, né? Por que, que a cabeça está inclinada, por que, que ele tem dores de cabeça. Isso tudo está relacionado com a boca, com a oclusão. Então, olha a importância do dentista fazer os tratamentos corretos, fazer a prevenção, orientar os pais, fazer com que os pais cuidem das crianças de uma maneira correta, desde a alimentação, não colocar hábitos, evitar colocar hábitos de chupeta, mamadeira, mas tirar esses hábitos na hora correta e não ficar durante anos. Aí estraga tudo, aí tem que usar aparelho. Só que quando coloca aparelho, e agora eu vou entrar num outro mérito, aparelhos. Eu, como sou ortodontista, eu também já coloquei nos pacientes os piores aparelhos. Sabe aquele que coloca no céu da boca Eu fixo? já usei. Então, esse aparelho é um dos mais agressivos do sistema nervoso, porque olha a força, ele disjuntou. Aquela sutura, osso que era assim, o disjuntor faz crack. Isso no Será céu que eu da preciso boca. fazer, será que eu preciso fazer terapia neural no palato, Emico? No... Então,
Aí o que eu faço? Depois que eu aprendi isso, eu chamei todos os meus pacientes que eu coloquei esse tipo de aparelho e eu fiz a terapia neural, não só no céu da boca, mas como nos dentes que serviram de apoio para aquele aparelho. Claro, já fiz os molares. Isso, Sim, já fiz. isso. Né? Então, por quê? A banda, o aparelho, fica cimentado no molar, De molar. no superior. Hum. Então, a força, a memória que ficou gravada é muito grande. Então, a gente faz a terapia neural naqueles dentes que sofreram mais trauma. Então, para tudo tem solução. Para tudo tem solução. É. Ninguém precisa ficar Desesperado. agoniado, desesperado, porque arrancou dente, porque tirou o siso, porque tirou a amígdala. Amígdala, gente, amígdala é uma das cicatrizes mais antigas que ninguém lembra. Ninguém lembra, porque tirou por volta dos 2, 3 anos, às vezes 5 anos. A criança nem lembra mais. Mas aquilo deixou uma marca, aquilo deixou uma cicatriz. Verdade. E as contenções, doutor Emigo? O que você acha das contenções metálicas nos inferiores? Ai, meu Deus do céu! Quando eu explico para o paciente o que o metal provoca e o quanto que faz mal, porque cada dente é um ser vivo, ele tem movimento. Durante a mastigação, o dente faz isso. Ele não é fixo, ele não está cimentado no osso. Não, existe o movimento, tá? E isso é fisiológico, precisa ter. É assim que a gente amortece os alimentos que a gente come, porque senão tudo ia quebrar. Né? Então, esse movimento é importante. Só que quando o ortodontista, como eu fiz no passado, tá? Quando ele coloca uma contenção fixa embaixo, alguns em cima, você está tirando essa vida, você está tirando a vitalidade, você está condenando aquele dente a não ter esse movimento. É um prejuízo muito grande, porque tem que deixar os dentes livres. Nós somos seres livres, dinâmicos. Nós não somos estáticos. Nada. Tá? E aí, Então, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer, Mico, com esses dentes embaixo do canino ao canino inferior, né? O que é que pode acontecer com esses dentes? Pois é, está tudo relacionado com o sistema urinário e genital dos homens e das mulheres. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu com uma paciente minha que veio há 15 dias atrás, tá? Ela foi indicada por uma médica ginecologista para mim, porque ela tinha candidíase de repetição. A médica integrativa é ótima. Eu adoro essa médica. Só que ela não estava conseguindo controlar essa candidíase de repetição. Por mais que desse suplementação, pomada, tudo, não conseguia. Emico, você pode atender a paciente? Atendi. Te pediu uma panorâmica. Sabe o que tinha na boca dela? Era uma moça linda. E ela tinha feito uma cirurgia ortognática para colocar o queixo um tiquinho, 2 milímetros só para frente. Então ela tinha parafuso. 2 parafusos aqui e 2 parafusos aqui para manter o queixo na frente. A hora que eu vi aquilo, eu falei, pronto, tá aqui o motivo dela ter problema candidíase. Candidíase de repetição. Hoje, Mico, eu atendi, inclusive, por coincidência, um caso que eu tenho de uma brasileira que mora em Boston e ela está em tratamento comigo já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Ela tinha uma doença autoimune grave, ela tinha Hashimoto, hoje está curada, e ela tinha cirurgia ortognática, vários parafusos. Eu diagnostiquei isso, né? Ela veio ao Brasil, começou a fazer as remoções de 2 aqui em cima e 1 aqui embaixo. É a Bruna, é uma paciente minha que até postou aqui hoje, ela sempre posta no meu Instagram, já divulguei ela muito. E a melhora que ela teve foi absurda. Aí ela fez terapia neural, ela fez microfisioterapia, terminou um casamento insatisfeito e infeliz de anos que ela não conseguia terminar. E hoje está feliz da vida. Encontrou uma pessoa de 15 anos atrás que ela já teve um relacionamento que aconteceu e que voltou para a vida dela.
e vai engravidar de novo, vai ter outro filho, ela não queria ter filho com outro cara que ela tava. Então, é uma coisa assim que parece um filme, né? Parece uma coisa que parece um filme de Hollywood, mas é a medicina integrativa junto com a odontologia biológica aí, de fato, promovendo e abrindo portas, né? Trazendo a pessoa para o prumo da prosperidade, o prumo da saúde, o prumo da satisfação, da família, né? Porque às vezes você está com uma energia bloqueada, um problema de saúde, as coisas não abrem para você, as coisas não acontecem na sua vida, não é isso? Olha, eu acredito que a maioria do seu público é mulher. 80%. Então, olha, a, a terapia neural pode ajudar muitas mulheres, mas ela mesma não sabe que aquele abuso que ela recebeu na infância, ou aquele estupro, ou problema de Um abandono do pai. abuso, o aborto que ela teve, problema de endometriose, ou mesmo falta de libido, muitas vezes está relacionada com fatos que aconteceram na primeira infância, que a criança muitas vezes nem sabia, às vezes é na adolescência, mas que na época ela não soube lidar com aquilo, porque ela vai pensar, nossa, mas como é que meu pai vai abusar de mim? Como é que meu avô ia abusar de mim, né? Mas aquilo deixou marcas nela. E aquilo, depois ela não sabe por que ao longo da vida ela não perdeu a confiança nos homens, não sabe por que ela não tem orgasmo, por que ela teve que tirar útero, por que ela tinha muito problema ginecológico, por que ela tinha muito corrimento, ela não sabe o motivo daquilo. Na história de vida, a gente vê que teve uma história de abuso lá atrás. Então, é isso que tem que É, ser tratado. Então, tem muita mulher que sofreu a vida inteira, mas a origem disso está lá atrás. muito comum, inclusive, tá? Muito comum. Mais comum do que as pessoas acham que é. E muitas mulheres veem a minha live e eu sempre falo disso, né? Abuso na infância. A mulher que é toda assim, simples, nunca tocou nesse assunto com ninguém, nunca fez uma terapia, ela chega no meu consultório assim, com o olho arregalado, mas pedindo ajuda. Mas ela não me conta Sim. nada que ela Até sofreu. a procaína. Exatamente. Mesmo caso de aborto, mesmo caso de abuso, ela não tem coragem. Só que a hora que ela recebe o primeiro estímulo da procaína que você acabou de falar, ela fala: doutora Nico, eu vi uma live da senhora e eu também sofri isso, sabe? Então, olha como que a terapia neural libera as pessoas. E Libera. esse se colocar para fora e desbloquear, né, e virar página disso aí é importante para a pessoa seguir a vida, né? Exatamente. Aí depois ela engravida, né? Olha só, às vezes ela tentou. É Mas por quê? Porque tirou porque, aquele. exato, pode terminar. Porque o quê? Então, porque tirou aquele trauma local que estava impedindo, que era um estímulo negativo. Aquela palavra que você sempre fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele estímulo, aquele estímulo. Pois é, e tem pessoas que não engravidam às vezes, porque não é só isso, é óbvio, mas tem situações e situações, né? Eu já vi mulheres não engravidar, por exemplo, e não foi um, nem cinco, nem 10, por causa de contenção. Tem contenção metálica, né? Nos dentes, nos incisivos inferiores no canino, né? Que são dentes que têm a ver com bexiga, uretra, útero, Isso, ovário, e isso. aquela corrente galvânica impede o órgão de funcionar corretamente, trazendo candidíase, trazendo às vezes uma endometriose, trazendo às vezes uma cólica, uma ansiedade, trazendo às vezes uma TPM muito forte, né? E, inclusive infertilidade, já vi vários casos. Tirando a contenção, fazendo terapia neural, a pessoa engravidar. E já vi também pessoas não engravidarem por causa de coisas que passaram, como você acabou de falar no passado, uma pessoa que sofreu um abuso, uma pessoa que
às vezes foi até maltratada pelos pais, ela não quer ser um pai ou uma mãe com medo de fazer o mesmo com o filho, ela bloqueia esse fluxo e não consegue engravidar. O corpo não vai, não, ela quer no consciente, mas o inconsciente não quer. Isso, porque ficou um medo gravado. E tudo que a criança passa até os 5 anos de idade, ela não lembra, não lembra, mas está tudo gravado no subconsciente. E a terapia neural, ela trabalha com essa caixa de Pandora. Tudo começa a sair depois. Exatamente. Emico, perguntaram aqui, pode fazer terapia neural grávida? O que é que você acha? Sim. Só que para grávida tem que ser tudo muito rápido, nada de aplicação profunda, tá? Tem que ser coisas rápidas. Tá bom. Tá? Mas é possível sim. Tá? Tá bom. Inclusive, eu acho muita coincidência. Tem muitas grávidas que durante o curso de terapia neural, né, porque a gente faz em vários módulos, ela engravida. Ou ela já tinha feito a inscrição há muito tempo, não sabia que ia engravidar e ela vem. E ela recebe a terapia neural durante o curso. Imagina o benefício dessa criança que vai nascer. Com certeza. Zumbido no ouvido, será que pode ter a ver com os sisos, Emico? O que é que você acha? Com a extração dos sisos? Tudo é possível. O zumbido, ele é multifatorial. Pode ser um problema orgânico, sistêmico, mas também pode ser um problema local, sim. O zumbido pode ser até apertamento. Né? Apertou tanto que afetou até a audição, ouvido. E isso muitas vezes provoca problema na ATM também. E ATM e ouvido é muito próximo. Ó. O nosso cônjuge da ATM está aqui, o ouvido está do lado. Então, por causa dessa força, da pressão na inervação do ouvido, pode afetar não só a audição, mas como provocar zumbido também. Por isso que é importante a história de vida, né? Quando começou esse zumbido? Ah, foi quando meu pai morreu. Não. Então não tem a ver provavelmente com o siso, às vezes. Ah, não, foi depois que eu removi meus 4 sisos. Aí já é outra coisa, né? Isso. Não, às vezes tem isso mesmo. A gente estuda muito na nova medicina germânica, a origem emocional. Então, às vezes, a pessoa escutou uma notícia tão ruim, foi tão traumática, que a partir daquele dia ela começou a ter zumbido. Quer dizer, ela escutou uma coisa que ela nunca queria ter escutado. Sem dúvida. Ranger os dentes, será que pode ter ligação com a extração dos sisos? O que você acha? Já vi muito acontecer. Já vi muito acontecer. Sim. E parasita. Para mim, ou é extração de siso, ou geralmente parasitose. Sim, sim, verme, exatamente. Tem tudo a ver com bruxismo, né? Apertamento. Bruxismo, exatamente. Isso. E pode sim. Tem gente que tem só apertamento, tem gente que aperta e range. Aí desgasta todos os dentes. Aí diminui até a altura da face. O limite vertical. Ah, sim, a altura da face. Sim, sim. Que não deixa de ser a dimensão vertical. Dimensão vertical. Futuro, quem vai sofrer? A ATM, porque ela fica esmagada. Sim. Diminuiu. Então, a ATM sofre muita pressão. Com certeza. Então, tem muita coisa. Então, o dentista, ele pode resolver muita coisa, sim, porque a maioria dos problemas começa aqui. Com certeza. Começa tudo na boca. Tem muita gente que tem fibromialgia. Por quê? Porque apertamento da boca aperta toda a musculatura, provoca dor na região da ATM, provoca tensão na cervical, provoca dores nas articulações do ombro, braço, e isso vai repercutir em toda a musculatura intercostal. Então, apertamento aqui provoca dores em todas as articulações com o passar do tempo, e muitas vezes o médico dá o nome disso de fibromialgia. Diagnóstico errado, né? Mais um. Diagnóstico errado, exatamente. E dá hoje eu vi uma criança que disseram que ela tinha diabetes tipo 1 e não tinha. Então, hoje no Brasil, eu ouvi hoje uma frase, a mulher falou assim, doutor, a medicina hoje está uma vergonha. E eu concordei, falei, é uma verdade, hoje está
vergonhoso praticamente a medicina. Você dizer que é médico porque o pessoal está dando diagnóstico errado, tratando de forma errada, não sabe tratar o que tem que ser feito, está procurando um problema em um lugar que não tem nada a ver. E de fato, hoje as pessoas estão sofrendo muito hoje no Brasil porque existe uma indústria. Olha que interessante, Emico. Eu vou postar isso, sei lá, nos próximos dias aí. Você lembra daquela. Você gostava de assistir novela? Sim, qual? Da minha época? Você gostava, você tem cara que gostava de assistir novela. Eu também assistia quando era pequeno, porque minha avó gostava muito e eu assistia muita novela também, né? Mas você lembra daquela novela América? Quem lembra aí da novela América? Vocês lembram aí? Vamos ver se o pessoal que está assistindo lembra, assistiram novela América. Você lembra da novela América ou não? Ai, eu não A lembro. novela América América era Sol que queria ir para os Estados Unidos, queria atravessar lá pelo México e tal. Você não lembra disso, não? Que tinha um Tião que era o vaqueiro, o boiadeiro, né? E tinha o boi bandido, que era o boi que derrubava os peão tudo. Você lembra disso aí? Não lembra, não. Aí, resumindo, eu tô assistindo a reprise. Hoje, quando eu chego em casa, deixa eu contar aqui um segredo que as pessoas não vão acreditar. Hoje, quando eu chego em casa, trabalhei o dia inteiro durante a semana, né? E aí eu fico com minha noiva, com minhas cachorrinhas, janto, né? E não fico mais falando de trabalho, senão fica no celular a noite inteira também, né? Então eu já fico o dia inteiro trabalhando, chego em casa, eu quero ouvir outro assunto, eu quero falar de outra coisa, não de medicina. Medicina acabou, né? Eu vi gente doente o dia inteiro, de 10 até 8 da noite. Então aí eu tô assistindo a reprise de América. Eu e minha noiva já estamos na metade da reprise. E aí, cara, ontem a, tem o Laerte, que era um cara lá, um empresário muito rico, junto com o tio lá, que era o Glauco, né, que traía a esposa. Mas novela é uma coisa engraçada. E aí, a mulher do Glauco falou que ia para o psiquiatra. Falou, porque ela era cleptomaníaca, ela roubava as coisas, sabe? Ela jogava o lenço e pegava coisas e guardava, né? Aí ela sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada e tal. E aí ela começou a dizer que vai no psiquiatra. Você precisa ver, Mico, a reação das pessoas na novela, isso em 2010, eu acho, quando ela falava quando ela falou ontem que ia no psiquiatra. Você precisa ver a reação. Ué, psiquiatra? Você tá louca? Psiquiatra? Você tá louca? Não existe psiquiatra, porque antigamente eu sou dessa época. Psiquiatra é remédio de louco, era médico de louco. Ué. Hoje em dia, psiquiatra é assim, ai, eu estou acordando cansada, psiquiatra. Ah, eu estou desanimada, psiquiatra. Ah, eu estou ansiosa, psiquiatra. Então, meu filho está não consegue estudar, psiquiatra. Cara, banalizou no Brasil psiquiatria. Psiquiatria antigamente era médico de doido. Você falava que é psiquiatra, as pessoas olhavam para você, você falava, você tá louca? Você tá doido? Você ficou doido na cabeça? Hoje em dia, agora é psiquiatra. Você falou uma coisa agora que eu até anotei aqui, ó. Tem muita gente reclamando que não consegue estudar, que não consegue ter concentração e perda de memória. Eu, como sou dentista e eu gosto muito da parte de prevenção, eu trabalho muito com a parte respiratória, que é fundamental. Uma pessoa que não dorme bem à noite, ela não vai ter uma qualidade de vida. Uma pessoa que tem ronco e apneia, isso piora tudo, porque ela não respira bem à noite. Se ela Sim, não respira bem, se tem ronco e apneia, é porque ela não está conseguindo respirar, então o ar acaba entrando pela boca, sim, não entra pelo nariz. E o correto é respirar pelo nariz e não pela sim. boca. A oxigenação, o corpo fica trabalhando com oxigenação baixa. Isso a longo prazo Exato. deteriora a saúde inteira. Então, e sendo que os médicos indicam muitas vezes o CPAP, aquele que coloca. Sei, sei, sei. Nós, dentistas, nós usamos aparelhos para ronco e apneia intraoral. É pequeno, é confortável, que tem uma utilidade enorme, porque o próprio aparelho mantém a mandíbula da frente.
Então não tem como a mandíbula cair para trás, mesmo Sim. que dorme com a barriga. Então mantém a qualidade de sono, o paciente respira bem, para de roncar, a esposa agradece, às vezes é o contrário, às vezes é o marido que agradece, porque a esposa que tem ronco e apneia, É. né? Então isso tem ajudado muito. Então isso vai oxigenar o cérebro. Então, E vai melhorar o TDAH, vai melhorar a ansiedade, vai melhorar a memória, vai melhorar muita coisa. isso. Então, Criatividade. Tem gente que não é mais. Ah, eu era tão criativo, eu criava coisas e hoje não crio mais nada, não consigo criar mais nada. Meu cérebro parece que envelheceu. Às sim, vezes é um problema como esse. A apneia também pode ser. Eu já vi casos de apneia por a pessoa engordou e a língua também engorda. Inclusive, tem ressonância magnética de pessoas magras e pessoas que engordaram. A língua adquire um tamanho maior e essa língua maior, ao dormir, pode causar uma obstrução. E muita gente não sabe disso, né? muita gente que não sabe que quando toma muito álcool à noite também, antes de dormir, também deixa tudo flácido Mole, e tudo à noite mole. tudo fecha Perde o o tônus, né? canal, Perde o tônus. perde o tônus e fecha o canal da via respiratória. Aí vai ficar roncador e apneico a noite toda. É. O pessoal perguntou aí, a novela, a reprise é na Globoplay. Você vai assistir o Globoplay, assina lá, que tem as reprises das novelas tudo, as novelas antigas, o Cravo e a Rosa. Aí tem um monte de novela. Antigamente a Globo tinha umas novelas assim, pô. Hoje em dia a novela virou só coisa de ideologia, homem beijando homem, mulher beijando mulher, droga, não sei o quê. Virou uma coisa meio louca, né? As novelas. Então, assim, eu não assisto televisão já tem, sei lá, 10 anos, mas, pô, essa novela é legal. Mas voltando ao assunto aqui da terapia neural, perguntaram aqui como que a pessoa leiga, Emico, isso aí é uma dica, né? Acho que você nunca recebeu essa pergunta, talvez. Como é que uma pessoa leiga poderia saber se o terapeuta. Eu tenho a minha resposta, eu quero ouvir a sua, tá? Como que uma pessoa leiga poderia distinguir se o terapeuta neural, porque às vezes as pessoas, Emico, moram no Acre, em Rondônia, Mato Grosso, Sinop, Rio Grande do Sul, às vezes elas não vão se deslocar até São Paulo para poder, de fato, ter o prazer de passar com você numa sessão de terapia neural. Então, como que essa pessoa que quer tentar, e que na minha opinião nunca vai ser igual a você, mas como que essa pessoa poderia tentar distinguir se o terapeuta neural na cidade dela pode ser bom ou ruim? O que é que você acha que pode distinguir um bom terapeuta neural de um ruim terapeuta neural? Eu tenho minha opinião. Sim. O profissional, ele tem que entender de boca e de corpo, porque não dá para separar aqui e aqui. E a gente sabe que 70 a 80% da causa da maioria das doenças emocionais, físicas, tá daqui para cima. Então esse profissional, ele tem que entender que tudo que o dentista fizer mal feito na boca vai interferir na saúde. Então, é possível, através da terapia neural, neutralizar isso. E o que são isso? O profissional tem que entender que o canal pode ser um campo interferente, que implante de titânio é metal e aquilo pode ser uma bomba dentro do corpo e dar origem a muitas doenças. Extração de sisos aleatoriamente. Então, pergunta para esse profissional o que ele acha disso tudo que E o eu acabei de mais falar. importante, na minha opinião, uma terapia neural bem feita precisa começar com a história de vida. Se o Sim. cara só perguntar, tá doendo aqui, tá doendo E aonde, aqui, aqui é. e querer te furar toda, isso não é terapia neural. Não é mesmo. Então, realmente, tem que fazer uma história de vida. Por isso que a minha consulta é demorada. Tem que ser. É, outra pergunta aqui que perguntaram que eu achei interessante também. Você já respondeu se doenças do nevralgia do trigêmeo pode ser de dente. É óbvio, é a principal causa. Que mais que perguntaram aqui? Que mais? O pessoal falou da novela aqui, todo mundo gostou da novela. Sabe Uhum. o que é interessante, amigo, da novela? Que eu sou assim, cara. Tudo eu tô analisando, quero entender o porquê. Por que que novela viciava tantas pessoas? Por que que as pessoas são viciadas em rede social, history, reels? Eu percebi na novela que a novela oscila entre alta dopamina e baixa dopamina. Alta dopamina e baixa. Então, o que é que acontece?
quem assistiu novela e você assistiu, sabe que é assim, ó. Começava o comercial, voltava a novela. Aí começava a cena e tal, que era uma coisa meio boa, mas fazia parte, né? Os personagens. E ao longo daquele episódio, no meio ali, entre um comercial e outro, a novela ia trazendo cenas que ia aumentando ali sua dopamina, e quando chegava no ápice, acabava. Quando chegava no ápice, que ia acontecer o negócio, você falava assim, a dopamina, aí pum, tirava. Isso parece com a psicanálise, inclusive, né? A psicanálise, o psicanalista, eu já fiz psicanálise, o cara vai te perguntando, tá, mas e aí, da onde que veio isso? E o que é que você pensa quando você fala nisso? O que é que você... Quando você vai chegar lá, ele corta a sessão, encerra, e aí fala assim, ó, você volta na próxima. Entendeu? Que é o chamado gozo. O gozo é essa dopamina que estoura, que explode, né? E aí o que é que acontece? Hoje a rede social e o History e o Reels, que os caras que criaram isso aqui é muito inteligente, eles estão bombardeando, então você fica no Reels, 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 dopamina, 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 procurando dopamina alta para sair. A novela era mais suave, você ia devagarzinho e tal. Então as pessoas hoje estão muito viciadas em prazeres momentâneos. E hoje o Reels faz isso, o álcool, ou outros prazeres de comprar as coisas, né, de gastar. E na novela, eu estou analisando tudo. Por que que era assim? Por que que funciona? A coisa ia ali, devagarzinho, no meio, aí passava uma cena que não era tão legal, mas você assistia. Aí, quando chegava aquela cena daquele personagem que você mais queria ver, que o personagem ia, ele, puf, aí entra, acabou, aí só amanhã. Aí, cara, era muito legal. Assim, eu não sou noveleiro, porra, mas tem que respeitar, eles eram Aí a bons. gente fica esperando o dia seguinte para continuar aquela É cena, né? igual um livro bom, um livro do Joel Alves, por exemplo, do Terapia Neurológica, era um livro que, pô, tinha umas partes chatas, mas aquele livro que os dentes falam, naquele capítulo, um livro bom é um livro que ele termina um capítulo te dando a dopamina, mas que não passe do limite para que você pule para querer ver o resto. Né? Isso é bem interessante, é um detalhe, né? Sim. Hoje em dia, aí, acabou de falar, hoje em dia ninguém tem paciência de assistir um filme, porque o filme, a dopamina, ela vem devagar. O filme, 1 hora e meia, 2 horas, um vídeo longo, a dopamina vem devagar, vem devagar. No Rios aqui, é pá, 10 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Você começa a colocar o limiar de prazer muito alto, aí você fala, isso é chato, não quero. Um vídeo de 10 minutos, 20 minutos, 1 hora de vídeo, não quero, não quero. Não assistir uma aula de 1 hora de terapia neural, não quero. Então, isso está acabando muito com as pessoas, né? Eu sempre falo sobre isso aqui, já falei várias vezes. A gente tem que ter cuidado com dopamina, porque dopamina é o seguinte: depois que você entra numa Ferrari, você não quer andar mais de Onix, entendeu? Então, se você não quiser, se você não conseguir sustentar, é melhor você nem conhecer. Quem andou em hotel 5 estrelas não quer voltar para um hotel 3 estrelas, entendeu? Então isso é um perigo. As pessoas hoje estão achando que não sabem, na verdade, né? Nem sabem o que é dopamina. As pessoas às vezes estão sendo expostas a cenas, imagens, né? Uma carga de dopamina tão alta que elas estão olhando para a vida delas e para a rotina. Então, não, minha vida tá ruim. Eu sou feio. Eu começo a se comparar, porque meu carro é ruim, a minha bolsa é ruim, minha casa é ruim, a família é ruim, porque ela está só com dopamina alta de gente. E outra, a rede social, o algoritmo, te joga só coisa que você gosta. Ou seja, se você tem um interesse por família, eles vão te jogar aqui imagem de família, de gente viajando, de filho lindo, os meninos do olho azul, tudo com andando de jato particular. Aí você fala assim, porra, minha vida é feia, minha família é feia, eu sou feio, minha casa é feia, eu não sou feliz como eles são, né? Olha que interessante. Sim, Tem que ter sim, cuidado. sim. E aí a procaína pode, quem sabe, dar um reset nisso aí, quando feita venosa, quem sabe, né, e tal. Exatamente. Pois é. Eu sei que você faz bastante também, você deve ter resultados lindíssimos. E eu adoro receber pacientes que já passaram por médico integrativo primeiro, porque ele aí já limpou o corpo, já destoxificou, já fez a Desparasitação, desintoxicação, desparasitação, desmetalização. já tirou os
metais pesados, já tirou os vermes, né? Já fez a suplementação. Então, o paciente vem limpo. E muitas vezes o médico dá uma melhora muito grande, só que chega num certo ponto, estaciona, né? E não consegue mais melhorar. Aí investiga a boca, porque tem coisa dentro da boca. Então, é muito bom trabalhar com essa integração entre o médico integrativo e o dentista biológico também, que no caso eu sou, para a gente poder limpar o restante que ficou faltando, que é aqui. Limpa aqui, limpa corpo, pronto. Aí o paciente saudável. Perguntaram aqui o seguinte: para quem extrair um dente premolar, mais indicado ir no dentista ou fazer terapia neural? Em qual ordem fazer os procedimentos? Eu Em qual não. ordem? A ordem, o dentista é o terapeuta neural. E o terapeuta neural pode ser dentista, porque pode ser médico, talvez outras profissões. Mas geralmente o terapeuta neural, como a Emiko, é uma dentista. Sim. Né? O ideal seria se todo dentista fosse terapeuta neural. O ideal seria isso. Aí, pelo menos, não ia ter tantas cirurgias, não ia ter tantas extrações, não ia colocar tanto metal na boca, né? Com certeza. E se tiver que fazer alguma intervenção mais agressiva, na hora já faz a aplicação da procaína para tirar toda a memória que tem naquela região, porque nada acontece ao acaso. Eu sempre escuto você falando isso, Dr. William. O Nada sucesso não ocorre acontece por ao acaso. acaso. Então, se a pessoa chegou a extrair um dente, é porque já teve restauração, caiu a restauração, depois teve que aumentar, depois teve que fazer canal, o canal não deu certo, teve que refazer canal outra vez, depois teve que tirar, depois colocou uma ponte móvel, não gostou da ponte móvel, e depois até que chega no implante, né? É um ciclo que a pessoa vai passando até chegar. Então, é muita história ao longo daquela região, muita história para chegar até o ponto de extrair. E tudo aquilo fica gravado na memória. Então, a terapia neural, todo dentista tinha que fazer terapia Todo. neural. Se não fizer, para mim, não é bom dentista. Concordo Tá? com você. Se não fizer, não é o melhor dentista que ele poderia ser na profissão dele. Isso. Pergunta: procaína pode ajudar na dor de luto? Muito! Eu pego aqui paciente que vem assim numa situação de muita tristeza, de desânimo, agonia, dor no peito, palpitação, tudo a partir de um luto, a morte de alguém. Outro dia eu atendi também, não morte de pessoa da família, do cachorrinho que fazia parte da família. Nossa, ela veio aqui acabada, com uma dor enorme no peito. Aí, quando a gente sabe o motivo disso, a gente trabalha aquela dor, onde é que ela está gravada na memória do corpo. E assim a gente faz a terapia neural. E o depoimento dela foi lindíssimo. Eu tenho um caso muito bonito de luto. Eu tratei da família inteira porque a mãe faleceu e todas as filhas ficaram assim arrasadas, acabadas. Depois de 5 meses que a mãe faleceu, eles descobriram a terapia neural e chegaram até o meu consultório. Olha o que aconteceu. Uma delas, a dor no corpo, que o médico falou que era fibromialgia, mas não era, tá? Piorou as dores depois que a mãe faleceu. Então, imagina o corpo dela, né? Como ficou. A outra irmã dela já teve uma outra reação. Eu fiz a terapia neural nessa outra irmã dela, que ficou muito triste depois da morte da mãe. Aí eu vi os campos interferentes, eu fiz a terapia neural e sabe o que ela fez? Aconteceu nessa noite, depois da terapia neural, ela sonhou com a mãe. Sonhou. E ela falou assim que nunca tinha sonhado naqueles 5 meses. Sonhou, reencontrou com a mãe, né? Então
encontrou e ela ficou muito feliz de ter encontrado com a mãe no sonho. Aí ela veio depois de um mês no meu consultório, eu fiz outra aplicação de terapia neural. Aí sabe o que aconteceu? A paciente sonhou com a mãe outra vez. A mãe veio, era sonho que era muito real. No café da manhã, a mãe serviu o café, depois as duas se abraçaram e a mãe fez um pedido para a minha paciente. Foi, por favor, vá até a casa onde eu morava e limpa tudo que tem lá, porque eu preciso ir embora daqui. Eu preciso seguir o meu caminho, mas eu estou presa naquela casa. Por favor, tira tudo que tem naquela casa. Olha só. Olha só que coisa bonita, né? O encontro que ela teve com a mãe. Toda vez que ela recebe uma inexplicável, uma coisa assim, inexplicável. A vida é um mistério, né? Por isso que eu digo que a terapia neural é espiritualidade pura. Exatamente. Quando bem feita, né? Quando bem feita. Nefropatia por IgA pode ter sido causada por problemas dentários? E se tratar os dentes, o rim volta? Aí eu vou responder. Pode sim, nefropatia pode ser causada, e a principal causa dos pacientes em hemodiálise e com doença crônica que eu atendo são por origem dentária. Só que depois que os glomérulos morrem, não volta mais. Então o paciente, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, até onde eu vejo no meu consultório, um paciente que tem uma doença renal crônica, existe uma estabilização do quadro, onde o paciente consegue viver, tem uma qualidade de vida, mas o rim, até onde eu sei, não volta mais. Pode ser que com célula-tronco, talvez exista uma tentativa, mas o que eu já vi aqui no meu consultório até hoje não volta. O paciente melhora muito, melhora até a aparência, a cor e tudo mais, mas não volta mais. O rim é um órgão que depois que ele morre é igual ao coração. Uma pessoa que infartou, o coração morreu. Se foi uma grande área do coração, não volta mais. Entendeu? Aí a pessoa vai ter que se cuidar o resto da vida, vai ter algumas limitações, claro, vive, mas vai ter algumas limitações. Nefro vem de rim. O rim vem do canal do meridiano, da bexiga e do rim. Vale a pena passar por um dentista e ver o que tem aqui. Mas dentista, terapeuta neural, né? Que vai fazer essa relação. E ver o que tem nesses incisivos, de canino a canino. Vê se tem canal, vê se tem um implante, vê se tem uma coroa com pino de metal. Deve ter alguma coisa na região dos incisivos. Então, fica aí a dica. Perguntaram aqui se calvície pode ter a ver com canal. Pode sim, claro que pode. Aliás, eu não conheço nenhum tipo de doença que não possa vir de um canal. Eu não conheço, vou repetir, eu não conheço nenhum tipo de doença que eu me lembro nesse momento que não possa ter a ver com assim, isso aqui não tem a ver com dente com problema. Eu nunca vi. Não tô. Dor de cabeça, queda de cabelo, problema de visão, o grau que só aumenta, problema cardíaco, pressão alta, infarto do miocárdio, câncer, doença autoimune, doença de Crohn, retocolite. Fala uma coisa comigo aí. Que mais? Amigdalite de repetição, sinusite de repetição, tudo isso pode ter a ver e costuma ter a ver com dente. E mais um pouco. Entendeu? Sim. O pior de tudo isso, sabe o que é, William? É que o dentista ortodoxo convencional, ele não vai relacionar nada. E aquele dente, mesmo com canal, mesmo com foco de infecção, o dentista convencional vai falar assim, não mexe, deixa ele quieto, não está doendo. Por que você quer mexer? Por que você quer arrancar? Mas não sabe que aquele foco de infecção que nunca doeu na vida pode ser a origem de muitas doenças. Porque é uma infecção que tem ali. De fato, por exemplo, a pessoa fica às vezes 30 anos sem doer o estômago ou sem doer o pâncreas, de repente aparece um câncer no pâncreas. Então não significa que para dar o problema tem que estar doendo, entendeu? Exatamente. Então, tem muita coisa na boca que não dói nada. Não dói nada. Mas aquilo
está provocando Olha, maior estímulo negativo para o sistema nervoso. olha essa pergunta aqui. Se a pessoa perdeu todos os dentes, tem alguma doença que o senhor falou? Cris Kelly, o Emico, uma pessoa, eu tenho uma resposta, tá? Uma pessoa que foi ao longo da vida perdendo muitos dentes, cariando os dentes, caindo o dente. Para você, isso diz alguma coisa assim sobre as emoções dela? Olha, você sabia que quando eu fiz uma live com você, também teve essa mesma Sério? pergunta? Que as pessoas acham que uma vez que arranca todos os dentes, ela fica livre de tudo. Mas é o contrário. Cada Inclusive, dente, pode falar, pode terminar. cada dente que foi extraído é uma cicatriz. E cada cicatriz, ela grava memórias da história do que ela passou. Por que, que aquele dente teve que extrair? Então, tem que cuidar, são cicatrizes. E aqueles dentes que foram extraídos e deixou ainda um foco de infecção, como no caso da origem, do nico, da cavitação, né? Ficou ali algum foco. E aquilo Sim. muitas vezes não dói nada. Só que aquilo é o que está acabando com o sistema imunológico daquele paciente. E não tem dor. É, não, inclusive o Joel Alves fala, né, no livro dele, que uma pessoa que perdeu muitos dentes é uma pessoa que ao longo da vida guardou para si e sempre teve muita dificuldade em expor os seus sentimentos. Então, guardar sentimentos sem ter com quem compartilhar de forma oral, verbalizando e se desabafando com algumas pessoas, ao longo da vida pode trazer múltiplos elementos dentários que vão ser perdidos, né? E por outro lado, no livro de Joel Alves, eu lembro muito bem, ele fala que existe estudo e mostrou a referência que associa a perda de vários dentes ou de mais ou menos a associação é o seguinte: quanto mais elementos dentários uma pessoa perde, menor a expectativa de vida dela. E isso é muito. Aí eu lembro que eu postei isso na época, Mico, e onde é que existe isso? Para mim é muito claro, uma pessoa que perdeu muitos dentes é uma pessoa que tem problemas orgânicos, bioquímicos e problemas emocionais. E os dentes são como fusíveis que foram queimando ao longo da vida. Então, se o dente queimou, ele perdeu, o próximo a queimar vai ser os órgãos. Então, ele não vai viver muito, entendeu? Então, tipo assim, se você for ver uma pessoa que vive 100, é óbvio que a gente está falando de maioria, não de todos. Ah, mas eu tenho um caso de uma pessoa que tem 100 anos e não tem os dentes. Tá, mas e a maioria? Vamos falar de maioria, né? Não é de exceção. Então, e ainda, uma pessoa que perde dente fica com a autoestima baixa também. Porque Total, né? ela vai colocar uma dentadura, uma prótese, vai ficar feio, ela não vai gostar, sabe? E vai ficar caindo, sabe? Gera muito transtorno emocional na pessoa. É, tá bom. Existe isso também. Extração de pré-molar tem a ver com qual parte do corpo? Os pré-molares vai ter a ver com estômago, pâncreas, pulmão e Não, intestino grosso. Pode é falar. pulmão e intestino grosso na parte superior. Sim. E no inferior é que tem a ver com o estômago, baço e E pâncreas. isso. É porque tem tá valendo embaixo e em cima, né? Tem embaixo e em cima. Então, Isso. então, o que é que pode causar em cima, né? Os premolares superiores. Problemas com brônquios, dores de ombro, cotovelo, nariz, seios paranasais, fundo dos olhos e pode causar enxaqueca crônica. Embaixo, você remover os premolares, você pode ter reumatismo, problemas do sistema linfático, tecido conjuntivo, glândula mamária. Se você remover os premolares de baixo, você pode ter um câncer da mama, talvez. Problemas articulares na boca e na mandíbula. Às vezes você tem um ATM porque você removeu, às vezes, um premolar inferior. Eu tenho atendido, sim, muitas mulheres com problema na mama, problema na tireoide. A maioria das mulheres tem problema, ou aqui ou aqui. Aí tem tudo a ver com o primeiro molar superior. A gente vai ver, ou colocou implante, ou tem uma prótese, ou tem um canal que está com uma infecção, e pode tratar ou extrair aquele dente, porque tem tudo a ver. Por que, que a maioria dos primeiros molares permanentes, tanto superior ou inferior, tem problema? E a maioria dos pacientes já extraíram. Sabe por quê? Porque o primeiro molar
permanente, ele nasce com 5 anos de idade. É uma criança. Criança não sabe nem escovar direito, passar fio dental. Então, é o dente que nasce primeiro. Então, acontece muita coisa. É cárie, depois é restauração, depois vai aumentando a restauração, é canal, depois acaba extraindo. Só que muita gente extrai o primeiro molar inferior e não coloca nada naquele espaço. Aí o que acontece com o segundo molar e o terceiro molar? Eles inclinam para frente, tomba. Sim. E quando tomba, gera todo o problema na mordida, porque a mordida fica toda errada. Então, o ideal seria, tirou um dente, tem que colocar alguma coisa, porque senão desarticula a boca inteira. Porque E aí acaba. Muda o limite vertical, muda um monte de coisa. Emico, você conhece o trabalho do Dr. Mário Baldani? Sim, conheço, da biocibernética bucal. Pois é, a biocibernética bucal explica muitos problemas de saúde, né? E muitos acontecimentos. Vamos começar por uma palavra interessante. A palavra acidente. Acidente. O que é um acidente? É cortar a mão na cozinha, é bater um carro, porra, cair, tropeçar. A palavra acidente vem de acima do dente. A pessoa que sofre um acidente, ela sofreu aquele acidente, em muitos casos, por estar e adotar uma postura acidental. Acidental, dental. A palavra acidental. Ou seja, ela tinha alguns problemas de saúde que já tornou ela mais inquieta, mais, às vezes, né, sem prestar atenção ali, cortou a mão quando foi cortar, perdeu a atenção e cortou a mão. Ou estava dirigindo, ela estava uma pessoa acidental e causou um acidente. Ah, eu capotei o carro, igual eu já vi paciente minha, doente, vim para consulta, já aconteceu umas 3 vezes. Paciente vir para consulta e capotar o carro voltando. A pessoa estava tão doente, tão doente, tão doente, que ela estava estava em um estado acidental e causou um acidente. Olha que interessante. Uma pessoa que está com a saúde boa não costuma causar um acidente, velho. Entendeu? Você vê, por exemplo, há um mês atrás, um cara super experiente, há mais de 20 anos de voo, com a família inteira, foi pegar um avião lá em Canela, foi decolar num momento de neblina, sem visibilidade nenhuma, e destruiu o avião, matou todo mundo. Ele poderia ser um bom piloto até aquele dia. Naquele dia ou naqueles meses, ele se tornou uma pessoa acidental, impulsiva, desatenta, e acabou, né, decolando o voo e causou um acidente, velho. Então, tem o mento, que é essa região daqui, vem de comportamento, entendimento. Então, você tem um problema na boca, nos dentes, uma falta de volume vertical dentro da boca, né? Uma boca que não tem posicionamento para a língua, você pode ser uma pessoa que você não vai ter um bom entendimento, um bom conhecimento, um bom comportamento. Tudo vem de mento. Olha a importância disso. O Dr. Mário Baldani falava disso. São 2 exemplos legais. Uma coisa legal, porque que, inclusive, é uma das explicações, né? Não a única, mas é uma das explicações. O bebezinho, o primeiro dentinho a aparecer é esse aqui, né? Todo bebezinho começou com os incisivos inferiores e logo depois os superiores. Quando os dentinhos do bebezinho de cima e de baixo se tocam, ele deglute, ele coloca a língua no céu da boca, ele adquire postura, ele começa a andar. Olha que interessante. A postura da pessoa tem a ver com a posição da língua, a capacidade de deglutição correta, e isso vai trazer um melhor. Vou te dar outro exemplo. Passa uma mulher bonita e o cara tá solteiro. O cara fica 3 segundos assim, ó. Ó. Então passa um bonitão, um cara bonitão, charmosão, vestidão, numa Ferrari, a mulher tem que limpar a boca. Ela fica ali durante 3 segundos, 2 segundos, desconectada, a língua caiu, a boca abriu, a língua desceu do palato e a pessoa perdeu essa comunicação cerebral. Então, gente, vocês não têm ideia, a gente está aqui brincando aqui de fazer uma live de 1h30 para falar sobre a importância de uma boca na saúde da pessoa. Você não ter uma musculatura óssea bem definida na sua boca, você não ter um bom posicionamento de língua,
uma boa deglutição, não ter uma boa oclusão, você pode acabar com a sua vida pro resto da vida. A vida do seu filho, a sua vida, porque você pode se tornar uma pessoa boba, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que não tem entendimento, lê, não aprende, não tem um bom comportamento. Rapaz, você não tem ideia. Você não tem ideia. Olha, para provar que isso tudo que você está falando, olha só os nossos os indianos, né? A posição de yogi, a posição de meditação. O que, que é? Você ficar na posição de lótus, né? Com as pernas cruzadas. E aonde que tem que ficar a língua? Lá no palato. Aqui, e na posição da papila incisiva e os dentes se tocando. Quer dizer, tem que Fechar formar esse o circuito. exatamente encostada na papila incisiva é fundamental para fazer a conexão neuronal. Olha Com só. certeza. Com Então, certeza. isso é uma filosofia milenar. Olha, é uma coisa Com antiga certeza. isso. Inclusive, E ainda falando. só para completar, tem muita mulher hoje que não está engravidando porque não procura promover para a vida dela esses momentos de yoga, de relaxamento, de se autoconectar para a sua essência feminina. Mulheres que têm 200 funcionários, eu atendo direto aqui. Ah, doutor, eu sou milionária, mas não consigo engravidar. Isso é a rotina, nós, doutor, de 8 às 8, igual uma louca. Você não vai engravidar, você pode vir fazer tratamento comigo, com Jesus Cristo, que não engravida, entendeu? Tem que parar, tem que meditar, tem que relaxar, tem que se promover um momento para si, tem que voltar à essência da mulher feminina. Quanto mais a mulher exige do cérebro, mais ela enfraquece a energia uterina. Aí vai ver, a mulher tem endometriose, a mulher não engravida, nem pega bebê, ou então perde. Aí me fala sobre a sua rotina. Ah, doutor, minha vida é muito louca. Eu tenho 30 funcionários, eu tenho 50 funcionários, eu estou milionária, minha conta está gigante. Mas eu chego em casa depois, eu não tenho família, o meu marido está separando de mim, eu não consigo engravidar. Então, será que o que você veio aqui fazer foi realmente só ganhar dinheiro? Então tem que haver, inclusive eu, como médico, vejo e já indiquei para mulheres que não conseguem engravidar esse tipo de terapia que é igual você falou, a mulher promover um momento para ela de um yoga, fazer algo que promova essa reconexão com ela mesma e ela ter esse momento de descanso, de sair daquele estresse mental, senão não engravida, entendeu? Isso. E aquilo que você falou agora há pouco é fundamental. É uma coisa que ninguém sabe. Língua. Língua é um dos órgãos mais importantes que a gente tem no corpo humano. Só que ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Então, é Um a dia vão postura saber. correta da língua. Não, aquilo que você falou está perfeito. Né? É uma pena que a maioria ainda não sabe disso. A posição da língua na posição correta é que rege a posição da nossa coluna. É, sem dúvida. Controla tudo, né? Mas, cara, biocibernética bucal é uma coisa assim de outro planeta. O Tralha em São Paulo faz um curso de biocibernética bucal. Cara, é coisa assim, parece uma coisa extraterrestre. Tipo assim, extraterrestre, extraterrestre. É coisa assim, de outro planeta, porque é um trem, um negócio mais incrível que eu já escutei, assim, já aprendi sobre o ser humano, chama biocibernética bucal. Mas, que mais? O equilíbrio da boca é importante. Então, é a língua que leva o alimento para a direita e para a esquerda, alternadamente. Ninguém pode mastigar de um lado só. Quando eu explico isso para o paciente, naquele dia à noite, ele já quer mastigar dos dois lados. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando, de repente, ele tenta fazer isso, ele não vai sentir o gosto da comida quando mastiga para o outro lado, não vai sentir o gosto da comida, vai morder a língua, vai morder a bochecha e ele vai xingar muito a dentista que explicou isso para ele. Porque a língua, ela perdeu a sensibilidade daquele lado, perdeu o tônus daquele lado, ele é flácido, ele só trabalhou de um lado só a vida toda. E as É, papilas gustativas que sentem o sabor de cada tipo de se alimento, doce, adapta, amargo, né? azedo, isso, elas estão ativadas somente do como não usou, ela não vai sentir o gosto, atrofia. É, Olha que interessante, é o corpo, isso tudo é fisiológico.
É incrível, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre boca, né? Tá bom. Emico, eu acho que. Me fala seu Instagram para eu deixar aqui salvo o pessoal printar e te seguir lá. Isso, doutora Emiko Ushida. Ou é só digitar o meu nome completo que já aparece o meu Instagram. Emiko Ushida. Eu acabei de fixar aqui Tá. para as pessoas te seguirem, conhecerem o seu trabalho, você tem muito relato. Tem nossa live que a gente fez aí sei lá, deve ter uns 3 anos, nem lembro, uns 3, 4 anos, eu acho. Eu lembro daquele momento que estava passando, eu lembro tudo, minha memória é boa, eu lembro daquilo ali. Foi uma grande decisão sua, né? Fazer a live diante de tanta tristeza que estava passando, mas é isso. Sim, E eu o que você agradeço quer contar muito. mais pra gente? Não, eu acho que é muito importante isso, porque a maioria das pessoas ainda acha que dente só serve para comer, só, que não tem função E nenhuma. dá sorriso. Exata. Falando em sorriso, hoje em dia tudo da base da estética, 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 e muitas vezes acaba tirando todo o esmalte dos dentes. Isso também é uma agressão para o sistema Nossa, nervoso. eu ia te perguntar justamente isso, e parece que adivinhou. Emico, o que é que você acha das lentes de contato? É bonito para quem quer ficar bonita da Por pizza, fora. mas por fora. Só que por dentro, olha, aí, porque acaba tirando muita quantidade de esmalte, às vezes até da dentina. Quer dizer, aquilo tudo que é importante para o dente, os canalículos dentinários, né? O esmalte que protege o dente, é muita agressão, porque tudo que coloca na boca, isso tudo através do nervo trigêmeo vai até o sistema nervoso. É. Como é que vai ficar essa mensagem? Como é que o sistema nervoso vai, Se no caso, vai autorregular, se exatamente. autorregular, né? Se autoativar, porque os dentes faz, pessoal, os dentes, você ter a oclusão, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de acupuntura. É uma espécie de acupuntura. Você está aqui, ó. Você está ativando órgãos, rim, fígado, intestino, porque os dentes têm ligação com todos esses órgãos. Você sabe o que é acupuntura? Fazer isso, bater os dentes, é uma espécie de acupuntura. Você está ativando seus órgãos. Aí você pega e tira o esmalte, coloca uma lente que vai tampar os canalículos dentinários, impedindo a troca de elétrons, de várias coisas que a saliva troca com os dentes. E por coincidência, ontem eu atendi um pessoal aqui que me perguntou sobre dente, sobre lente. Eu falei de todo o meu coração. Se você me der 100 milhões de reais, doutor, eu vou fazer um Pix para você de 100 milhões de reais. Eu não quero lente de contato nos meus dentes. Se você me der 100 milhões de reais amanhã, não quero. Não é hipocrisia. Se você me conhece, sabe que eu estou falando a verdade. Eu não quero porque eu sei o que isso causa na saúde de uma pessoa. E eu sei a importância que um dente tem para a vida de uma pessoa. Então não tem como eu colocar nem 1 bilhão, você vou dar 1 bilhão de dólar, não quero. Ué. Me deixa aqui com meus dentes, mais pobre, mas tô com saúde, é isso que importa, entendeu? Sim, então é importante sempre o paciente questionar o seu dentista. Por quê? Por que que tem que ser esse material? Não pode ser outro? Você tem uma outra opção? Né? É sempre questionar por quê, o que que aquilo vai acarretar. E se o dentista ficar assim, não sabe o que, é porque tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que ler artigo científico, tem que se atualizar, tem que enxergar o paciente de uma maneira mais integral, holística. Então é isso. Tá bom, Mico. Obrigado pela sua contribuição. Essa live vai ficar salva, para quem não assistiu do início, vai ficar salva amanhã, já legendada lá para os meus assinantes na plataforma. Lembrando que a plataforma vai ter o aplicativo, já está quase pronto, está em fase de teste. A gente colocou um aplicativo que você vai abrir, já vai ter acesso aos vídeos todos, tudo bonitinho, igual o Instagram, mas meu. E é isso. Semana que vem temos live de pergunta e resposta. Na outra semana eu estou tentando trazer a dona da Filoson,
a Letícia Philip, que me segue, para poder falar aqui sobre ozônio, o que é que o ozônio pode fazer na vida das pessoas, o que é o ozônio, e que o dentista, é impossível um bom dentista sem trabalhar com ozônio e sem trabalhar com terapia neural. É impossível. Se o seu dentista hoje trabalha sem ozônio e sem terapia neural, você está com um mau dentista. Você precisa de um novo dentista, né? Oi, Mico. Eu Mico, tá vou me pedir ouvindo? desculpa, porque ficou tudo mudo para mim. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Coloca Eu o não tô... fone, coloca o fone no estojo. Oi, oi, agora voltou. Pronto, agora voltou. Pronto. Pronto. Eu estava falando o seguinte, eu estava falando assim, pessoal, se o dentista de vocês não trabalha com ozônio nem terapia neural, você precisa de um novo dentista, porque o seu atual, infelizmente, está muito atrasado e está lhe fazendo mais mal do que bem. Tá? Só para encerrar, o Arthur perguntou aqui, ó, qual a diferença entre microfisioterapia e terapia neural? Você sabe o que é microfisioterapia, Mico? Através do tato na pele, é Isso. possível acessar emoções gravadas. Exatamente. Eu diria que a microfisioterapia, conhecendo as duas terapias, vendo os efeitos que eu vejo nos pacientes, eu diria que a microfisioterapia é um caminho bem parecido, mas de uma outra forma de se chegar ao mesmo resultado que uma microfisioterapia, que uma terapia neural chegaria. Agora, eu acho que as duas são complementares. Eu faria as duas, porque eu acho que uma não substitui a outra, apesar de serem coisas similares, mas não são iguais. Com toda certeza não é igual. Então, o que eu acho bom da terapia neural é que a procaína ela vai apagar a memória que estava ali acumulado, gravado, né? E eu acho é isso que eu explico, o fato de que às vezes a pessoa faz uma psicoterapia durante anos, anos, anos. Ela melhora muito, né? E eu não estou tirando O o mérito. mérito, eu acho importante. Só que depois de um tempo regride. Ela vai e volta, vai e volta. E a terapia neural, ela apaga da memória, né? Então eu acho isso uma coisa fantástica. Com certeza. Quanto tempo de uma sessão para outra? 2 meses pode ser legal. Para você dar tempo do corpo se autorregular e se recuperar. Bom, falar de clareamento também. Clareamento, na minha opinião, tá, Emico? Pode falar melhor que eu, mas clareamento com peróxido de hidrogênio, não vejo problema. O que você acha, Emico? Sim, tudo depende da concentração, tá? Tem que ser o mais Brando. menos tóxico possível, né? Numa concentração mais baixa possível, porque senão também vai ser uma agressão. Peróxido de hidrogênio, tá bom. Vou até fazer pro meu casamento agora. Daqui a um mês eu vou começar. Deixar os dentes brancos. Tá bom. Então, Emico, um prazer falar com você de novo. Desejo boa sorte, um feliz 2025 para você. Deus te abençoe. Obrigado pelas horas aqui, né, pelo tempo. Se você também quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Não, é que a gente merece ser feliz, né? E muitas vezes a pessoa tem traumas, tem memórias gravadas no corpo, na boca e não sabe disso, não sabe. Então eu digo para todo mundo merece uma sessão de terapia neural, Grande que verdade. Concordo, vai mudar 100%. a vida de todo mundo, vai transformar. Aliás, hoje você começou a live assim. A terapia neural transforma a vida das pessoas. Exatamente. As pessoas são uma antes e outra depois. Isso é Isso, fato. isso. Então, eu agradeço muito, Dr. William, pela oportunidade de passar esse conhecimento aqui para o seu grupo, que eu sei que é um grupo muito seleto e Sim, muito estudioso. claro, Parabéns claro. para todo o pessoal que ficou aqui me assistindo hoje E e que vai amanhã vai ficar estar gravado. salvo. É, vai ficar 4 anos, já vai ter milhares de pessoas assistindo. Agradeço. Tá bom? Então, Vamos espalhar essa forma de tratamento, essa medicina para os 4 para o cantos mundo inteiro. do Brasil. Para o mundo inteiro. Isso, para o mundo Tá bom. inteiro.
Tá bom? Muito Um abraço, obrigada. Emílio. Fica com Deus. Um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência. Semana que vem temos mais. Tudo de Sim. bom. Tchau. Tchau. Pode sair. Aí, boa. E a foto? Pô, faltou a foto com o Emílio. Vocês não printaram, não? Printa lá, pô. Era para ter printado a foto com o Emílio. Agora já foi. Agora já foi, já foi, já foi. Tá bom? Amanhã vai estar disponível. Se quiser printar a foto amanhã e postar, vocês printam e postam a foto com o Emílio. Faltou a foto. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.